A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jó, primeiro, verso de número 7, que diz assim: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui um diálogo entre Deus e Satanás. Quando Deus dá testemunho de Jó, quando Deus fala bem de Jó, quando Deus diz aqui, aleluia, que não há ninguém na terra semelhante a ele, você vai observar que ele era um homem destacado, ele era um homem diferenciado. O próprio Deus vai dizer isso: não há na terra homem semelhante a ele, íntegro, temente e reto, que se desvia do mal. Deus tinha muito amor, muito apreço, muito carinho pela vida de Jó, a ponto do próprio Deus dar testemunho dele. Você tem noção do que é isso? A ponto do próprio Deus falar sobre ele. Nós vamos observar, aleluia, que logo após o Senhor dar testemunho de Jó, Satanás começa a dizer, Satanás começa a falar e a acusar, dizendo: claro que Jó te serve, é claro que Jó é íntegro, é claro que Jó teme ao Senhor. Se o Senhor cerca ele e a família dele, aleluia, se o Senhor guarda eles, se o Senhor livra eles, se o Senhor dá bens para eles, o Senhor traz bens para eles, benefícios para eles, como é que eles não vão te servir? Só que Jó não servia a Deus por isso. Jó servia a Deus porque Jó amava o Senhor, aleluia. Jó amava a Deus acima de todas as coisas. E aqui nós observamos que Deus permite com que Satanás toque em tudo que pertencia a Jó, menos na vida dele. Deus coloca um limite. Deus diz para ele: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. No verso de número 12, somente contra ele não estendas a mão. Você está bloqueado, você não pode tocar. Eu estou te paralisando, aleluia, te dando um limite. Você só pode tocar nos bens, naquilo que pertence a Jó, porém você não pode tocar na vida dele. E eu quero te dizer uma coisa: Deus está repreendendo aquilo que vinha contra a sua vida. Muitas coisas na sua história podem ter sido tocadas, muitas coisas você pode ter passado por adversidades, por lutas, muitas coisas você pode ter perdido aí durante esse processo que você está enfrentando. Mas Deus está dizendo: eu estou bloqueando Satanás para que ele não toque na sua vida, para que ele não toque, aleluia, naquilo que te pertence, em você mesmo, na sua saúde, nos seus projetos, porque existe um limite para a luta que você está enfrentando. Deus não vai deixar com que você venha vivenciar uma luta além do que você suporta. Você chegou a dizer para Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu não estou mais aguentando essa luta, tem misericórdia. Eu vou te dizer uma coisa da parte de Deus: Deus não prova ninguém além do que pode suportar. Deus não permite luta nenhuma que você não possa aguentar se você já não está suportando, se você já não está aguentando. O Senhor, ele sabe disso e ele diz para você: eis que eu estou paralisando aquela luta que estava acontecendo na sua vida, está sendo paralisada hoje por Deus, porque Deus dá um limite. Olhe para o mar. O mar, ele tem um limite, ele veio com aquela força, com aquela fúria toda da onda, mas quando chega no limite, ele começa a quebrar, aquela fúria descer, 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 a ponto dele parar. E o Senhor está dizendo: assim é a sua luta. A sua luta pode ter se levantado em uma grande fúria contra você, você pode ter visto muita coisa acontecendo, mas Deus está aplacando esse furor, repreendendo essa fúria contra a sua vida. Declare comigo: Deus está repreendendo toda a fúria do inimigo contra a minha vida. Deus está repreendendo toda a fúria do inimigo contra a minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, você pode ter certeza e convicção de uma coisa: é Ele quem dá a última palavra
palavra. É ele quem diz até aqui, daqui em diante não pode ir. Aqui você pode tocar, aqui você não pode tocar. Você vai observar, irmãos, que Deus cercava Jó. O próprio Satanás vai dizer que Deus cercava a Jó, Deus guardava, Deus livrava, aleluia. Aqui no versículo de número 10, acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. O Senhor tem guardado Jó e tem multiplicado os bens. O Senhor tem guardado a casa dele, a família dele. Foi isso que Satanás começou a alegar. Começou a dizer que a fidelidade de Jó era pelo que ele tinha, pelos livramentos, mas não era por isso. Nós conhecemos a história de Jó e vemos que ele continuou íntegro, temente e reto, mesmo amaldiçoando o dia do seu nascimento, mas ele não amaldiçoou a Deus, aleluia. E o Senhor está dizendo, eu sei, minha filha, da tua fidelidade, mas não é porque você é fiel que algumas coisas você não ia passar. Você precisou passar, porque o próprio Jó disse, eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Depois da luta, Jó via Deus de uma forma diferente, Jó podia contemplar o Senhor. E assim é na sua vida. Depois de toda a luta que você está enfrentando, você vai poder contemplar a Deus, você vai poder ver Deus agindo, você vai poder ver Deus trabalhando, ver Deus fazendo o extraordinário, sobrenatural na sua vida. Saiba de uma coisa, não é em vão, não é em vão todos os teus esforços para continuar de pé na presença do Senhor, não é em vão você, aleluia, continuar orando e crendo no Senhor, mesmo que algumas coisas na sua vida tenham sido tocadas, porque na vida de Jó, irmãos, algumas coisas foram tocadas e nós vamos observar que foi grave, porém o Senhor sempre esteve com Jó e Deus está dizendo, por mais grave que esteja a luta na sua vida, Ele sempre está com você, Ele sempre esteve contigo, aleluia. Deus foi fiel na vida, na casa, na família de Jó, em tudo que ele pertencia. Deus deu para ele tudo, aleluia. Deus restituiu tudo, por mais que Jó tenha perdido muitas coisas, até mesmo seus filhos, mas depois Deus restituiu, depois Deus curou, aleluia. A fidelidade de Deus, irmãos, é imutável. Por mais que algumas coisas você tenha perdido durante esse processo, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai restituir, o Senhor vai curar as tuas feridas, porque havia feridas na vida de Jó, irmãos. Logo após essa prova, Jó ficou com feridas emocionais. Nós vamos observar que Jó, ele realmente não conseguia dormir, ele tinha insônia, ele tinha dores, ele sentia adversidades, na verdade, ele sentia as lutas como se fosse sufocar ele, a ponto dele não conseguir dormir, a ponto dele ter pesadelos. Então, realmente, a luta de Jó foi grande, mas Deus deu a vitória. Deus, ele dá o limite para todas as coisas. O Senhor limita e não aprova, aleluia, que Deus depois não aprova e não restitua, não restaura. E eu quero profetizar que assim como na vida de Jó houve porção dobrada, na sua vida, na sua casa e na sua família, depois dessa prova haverá porção dobrada, porque Deus é fiel. Aquele que te fez a promessa, aquele que iniciou na sua vida um processo, ele vai concluir. Talvez você está passando por processos de perdas, mas o Senhor trouxe você aqui para te dizer, ei, tem um limite nessa prova, porque eu sei o quanto você aguenta, Deus sabe o quanto você suporta, e Deus jamais te daria uma prova que você não pudesse suportar. Deus jamais te daria uma prova que você não pudesse aguentar. Ele viu, aleluia, as tuas lutas, as suas angústias. Ele viu quando você olhou para o céu e disse, pai, eu não aguento mais, pai, eu já não consigo mais suportar, tu sabes até onde eu suporto. E ele está dizendo, eu estou próximo de paralisar uma prova na sua vida, um processo, porque o processo na vida de Jó foi de fases, mas chegou um momento em que ele foi concluído, chegou um momento em que ele acabou, e Deus restaurou tudo na vida dele e deu para ele em dobro, aleluia, todos os seus bens. E Deus está dizendo para você, tudo o seu que foi tocado, você não tem noção do ramanto rabacanta, do quanto Deus vai restituir. Declare comigo, haverá um tempo de restituição e restauração na minha vida grande, haverá um tempo de restituição e de restauração na minha vida grande. O tempo, aleluia, seria um tempo novo para a vida de Jó. Deus iria restaurar, iria restituir na vida dele um tempo que ele pensou que não aconteceria. Logo após ver Satanás tocando em tudo que pertencia a ele, logo após ver sua vida ali destruída, devastada, aleluia, tocada, porque o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Aqui nós vemos que ele veio para destruir mesmo, e ele quer destruir aquilo que é plano de Deus, ele tem fúria naquilo que é plano de Deus, mas o Senhor nos guarda, como ele mesmo relata aqui que Jó, e a casa de Jó estava sendo guardada para que ele não tocasse. Assim Deus faz conosco, Deus guarda a nossa família, a nossa vida, para que o inimigo não toque. Ai de nós, irmãos, se não fosse o cuidado de Deus,
Deus. Ai de nós se não fosse o zelo de Deus. Então, através dessa palavra, entenda, tudo que está te acontecendo é permissão de Deus, para que haja um testemunho, para que haja um amadurecimento, para que você compreenda, aleluia, mais e mais o querer de Deus na sua vida, para que você faça como Jó, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora sim eu posso falar com exatidão, aleluia, aquilo que eu estou enfrentando, que eu estou passando e que você vai vencer porque eu já passei, porque eu, aleluia, já enfrentei, já fui aprovado e aprovada. Jó não foi reprovado, mas Jó foi aprovado e Deus deu limite, Deus não deixou Satanás tocar, aleluia, na alma de Jó, na vida de Jó, porque a alma de Jó pertencia ao Senhor e Deus está dizendo para você, e você pertence a mim, a sua casa, os seus filhos, a sua família. O Senhor dá limite às provas, irmãos. Olhando o livro de Jó, nós observamos que há um limite para tudo, que Deus não deixa a gente ser provado além do que a gente aguenta, além do que a gente suporta, porque tem momentos que a gente parece que vai sucumbir diante da prova. Talvez você entrou aqui assim, parecendo que vai sucumbir, parecendo que tá sufocada, parecendo que vai morrer nessa prova, e Deus está dizendo, não, eu não permito nada além do que você possa suportar. O jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Alguém chegou a dizer, Senhor, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, eu já não aguento mais, e Deus está dizendo, eu te vi, eu te ouvi, eu vou dar um basta, eu tenho um limite para esta prova. Deus limitou Satanás. Todas as duas vezes em que Deus permitiu com que Satanás tocasse, primeiro Deus permitiu com que Satanás, no verso de número 1, Deus permitiu com que Satanás tocasse em tudo que pertencia a Jó. Você vai observar no verso no número 1 de Jó, você vai observar que tudo de Jó foi tocado. Já no número 2, você vai observar que Deus permitiu com que a saúde de Jó fosse tocada. Mas Deus deu limite em ambas situações. O Senhor disse primeiro, não toque na vida de Jó, quando ele tocou nos bens. E no 2, o Senhor já disse, vamos ler aqui, Jó 2, verso de número 6 diz assim, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então você vai observar que primeiro Deus poupou de Satanás tocar nele, só permitiu que tocasse nos bens, e no 2 Deus disse, a vida dele está nas tuas mãos, mas é para você poupar. Você pode tocar nele, mas não tocar na vida. Você pode tocar na saúde, mas não pode tocar na vida de Jó. E assim ele está fazendo com pessoas que estão me ouvindo agora. Eu estou dando limite, diz o Senhor, à sua luta. Eu estou dando limite onde Satanás pode tocar. Ele só pode tocar onde Deus permite. Onde Deus não quer, ele não vai tocar. Porque Deus sabe o quanto você aguenta, e Deus sabe que algumas coisas você não suporta. E Deus sabe que Deus sabe que algumas coisas você não aguenta, e você chegou a dizer para Deus, Deus, isso aqui não, porque o Senhor sabe da minha estrutura. O Senhor sabe que eu não aguento, que eu não suporto, e Deus está dizendo, eu sei que você não aguenta. Por isso algumas coisas eu estou te poupando. Por isso algumas coisas eu estou bloqueando para que o inimigo não te toque, porque há um limite. Assim como o mar tem um limite, assim como as ondas do mar, elas só conseguem ir até o limite que Deus, aleluia, proporcionou para elas. Assim é a sua luta, tem um limite. E chega um momento em que a luta finda. Declare comigo, Deus está pondo um limite na minha luta. Deus está pondo um limite na minha luta. Quando Deus coloca um limite, irmãos, não demora muito dele paralisar. E ele diz para você, não vai demorar muito, aleluia, de eu paralisar uma luta na sua vida. Não vai demorar muito de uma adversidade ser paralisada. Porque Deus paralisa, aleluia, as lutas, as adversidades. E Deus não deixa com que elas venham te sucumbir, com que elas venham te fazer perecer. Porque alguém diz, Senhor, se continuar a luta, Senhor, eu vou acabar sucumbindo, eu vou acabar desistindo, eu vou acabar caindo. E Deus está dizendo, não, eu não vou permitir nada além do que você possa suportar. Há um limite, assim como houve limite na luta de Jó, o Senhor está dando limite também na sua vida, na sua luta, nas adversidades que você tem enfrentado. Hoje o Senhor diz para você, o meu jugo para a sua vida é suave, o meu fardo é leve, todo o peso está saindo, porque Deus está dizendo para você através dessa palavra, eu te vi nas tuas aflições e não vou permitir com que você seja provado mais, porque eu sei que você não aguenta. Aleluia. Tem gente aqui que não aguenta. Isso não é vergonhoso, irmãos. Isso é mostrando a nossa natureza humana mesmo, pecaminosa. Tem gente aqui que não aguenta mais provas. E isso aí é uma realidade. Porque tem pessoas que dizem, eu não aguento mais, mas ainda aguenta, Deus sabe. Mas tem gente que verdadeiramente já não aguenta mais, já tá até calado. Você já não pede mais nem misericórdia a Deus, você fica quieto. E você diz, Senhor, já só diz para Deus que você não aguenta mais. E Deus está dizendo, eu vou paralisar a prova, porque eu sei da sua estrutura e jamais eu vou te provar além do que você aguenta. E jamais eu vou te provar além do que você suporta. Eu sei que você
já não está mais suportando essa luta. Eu sei que você já não está mais suportando essa adversidade, por isso eu estou paralisando ela na sua vida. Irmãos, Deus sabe a hora certa de nos dar vitória. Deus sabe a hora certa de nos abençoar. Ele não deixa, jamais ele vai te... Guarde isso no seu coração. Jamais ele vai te permitir uma luta em que você venha sucumbir nela e venha desviar. Quando é de Deus, quando a permissão é de Deus, Deus vai te trabalhar em você, Deus vai te lapidar, mas Deus não vai deixar você desviar, mas Deus não vai deixar você sair porque você não aguentou a luta. Quando a luta é permissão de Deus, Ele só vai até onde você aguenta e Ele sabe das tuas limitações. Se tem alguém que bem sabe das tuas limitações é Deus, porque Ele é o nosso Criador, então Ele sabe o quanto nós podemos suportar. Declare comigo: Deus sabe o quanto eu posso suportar, por isso Ele está me aprovando. Deus sabe o quanto eu posso suportar, por isso Ele está me aprovando. Deus está te aprovando através dessa palavra. Nenhuma prova é eterna. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.